E eu já estou aqui com o Luciano Correia Ribeiro, que é infectologista, vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre o coronavírus. Luciano, bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores para nós podermos discutir mais uma vez esse assunto que é de fundamental importância para toda a comunidade, né? Mais do que nunca o infectologista virou profissional da hora, da vez, né? Porque todo mundo acredita que o infectologista vai ter todas as respostas quando o tema é coronavírus. É por aí? Mais ou menos, né? O coronavírus se tornou uma doença pandêmica e hoje ele envolve todo o profissional da área de saúde, desde o técnico de enfermagem até o profissional médico, com destaque para o infectologista, que é aquele que atende às doenças infecto-contagiosas. Mas não é uma doença exclusiva da infectologia, né? Ele abrange hoje praticamente todas as áreas de saúde, como o intensivista, o clínico, o obstetra, né? Que infelizmente a gente tem tido casos em gestantes. Então, assim, é uma doença macro. Ontem eu acompanhava a entrevista do governador do Amazonas e ele falava que o coronavírus é uma doença que tem pressa, que ela quando chega no pulmão, em algumas horas, ela vai atacar esse pulmão e chegar ao ponto de a pessoa ter que ir de fato para uma unidade de terapia intensiva. Isso. É tão virulenta assim a doença? Isso. Veja bem, todas as infecções, elas podem evoluir com um grau de complicação, que a gente chama de virulência. No caso do Covid-19, isso também acontece, né? Então, 85% dos casos são formas brandas, porém de 10% a 15% pode evoluir com as formas graves da doença. E isso é imprevisível. Cada organismo reage de uma maneira diferente. E aí que vem aquela situação dos grupos de risco, como idoso, como diabético, o imunossuprimido, que nessa população em específico, se adquirir a infecção, eles podem evoluir com a forma grave da doença, que é a sua complicação, e essa complicação é uma pneumonia. E essa pneumonia, ela pode sim ter um comportamento imprevisível e muito agressivo. E isso tem feito, e a gente tem visualizado aí alguns países, alguns estados aqui da nossa nação, onde a gente tem tido um grande número de pacientes complicando ao mesmo tempo, sobrecarregando inclusive o serviço de saúde. Doutor Luciano, como é que a pessoa fica sabendo que ela está com o Covid-19, com a coronavírus, sem fazer o teste? Como é que ela identifica em casa, de repente, que alguma coisa não está bem? O exame padrão ouro confirmatório é o teste diagnóstico, né? Ou por biologia molecular, a identificação do vírus, ou através do teste rápido da sorologia. Por que isso é importante? Porque os sintomas do coronavírus, eles são muito inespecíficos na sua fase inicial. Lembra o popular virose, que todos nós já tivemos. Febre baixa, mal-estar no corpo e coriza, né? A secreção nas narinas. Então isso não nos permite diferenciar de uma infecção viral inespecífica do Covid-19, que é uma variedade nova da infecção pelo vírus da família dos corona. O que a gente tem que ficar atento é que nesses indivíduos que têm febre, tosse e coriza, eles podem evoluir com a forma grave da doença. E qual o sintoma de alerta, o sinal de alerta? É a falta de ar. É um indivíduo que começa a ter a sensação de fôlego curto, né? Então, esse cidadão provavelmente quando manifesta um sintoma de fôlego curto, ele já deverá estar apresentando uma complicação no pulmão. Então, nesse caso, é necessário que ele procure um serviço de saúde para que ele possa fazer um exame mais específico. No caso, uma radiografia do pulmão e aí começar um tratamento direcionado. Se tiver apenas febre, coriza e mal-estar no corpo, tosse seca. Ele fica em casa. Isso. Ao longo de 14 dias. Isso. A recomendação que a gente faz, e isso é uma orientação mundial, dada pela Organização Mundial de Saúde, tendo em vista que a grande maioria dos pacientes são formas leves, é que na presença de sintomas brandos, fique em casa, na chamada quarentena, no isolamento domiciliar. E esse período de isolamento, ele varia em torno de 1 a 2 semanas mesmo, 14 dias. A gente recomenda 14 dias para aqueles indivíduos que evoluem para comprovação diagnóstica, que consegue fazer o exame diagnóstico e fecha o diagnóstico de Covid-19. Nesses pacientes é necessário um isolamento de pelo menos 14 dias. Nós estamos com uma pessoa, Tayla, está no WhatsApp, 996154094, ela mandou a pergunta ali, ó.
Estou com uma conhecida com suspeita de Covid-19. Ela está apresentando alguns sintomas e agora apresentou diarreia e vômito. Poderá ser outra doença? Tayla, obrigado pela tua participação. Poderá sim. A gente tem aprendido com a evolução da doença que o Covid-19 hoje ele se tornou uma doença sistêmica. Inicialmente, a gente focou nos sintomas respiratórios, mas hoje a gente já sabe que tem manifestação olfativa, a pessoa perde o paladar, perde o gosto dos alimentos, e inclusive com manifestações gastrointestinais, porque ela pode afetar o intestino evoluindo com aquilo que ela está colocando ali, diarreia. Então, esses sintomas, tipo diarreia, eles são muito inespecíficos. A gente tem que somar as variáveis. Se ela estiver tendo febre, se ela teve tosse, pode ser sim uma manifestação clínica da doença, e aí a gente precisa avaliar se tem fator de risco ou não para uma investigação melhor. A gente percebe que a amiga dela está com suspeita, né? O que o senhor orienta nesse caso? Que ela procure uma unidade de saúde para fazer o exame? Qual seria a orientação? Se for forma leve, que fique em casa. Essa é a recomendação. Hoje, os testes diagnósticos... os testes diagnósticos, assim como no influenza, a gente tem focado para aquele paciente de grupo de risco, aqueles indivíduos que têm sintomatologia. Por que ficar em casa? Porque 85% dos pacientes são forma leve, branda. Então, a sintomatologia do Covid, ele é muito semelhante à de uma gripe comum, de um resfriado comum. E aí, ficar em casa significa ter os cuidados de evitar circular, de evitar tossir em ambiente aberto, e aí procurar o serviço de saúde apenas e tão somente no sintoma de falta de ar. Tem mais uma pergunta ali, a pessoa não se identificou, mas ela quer saber, primeiro o zap do PROCON, daqui a pouquinho a gente passa, e esse teste, teremos o teste rápido em Cuiabá, e quem poderá fazer? O senhor sabe se nós teremos o teste rápido? Não, temos o teste rápido? Sim, temos. Em alguns serviços de saúde nós já podemos oferecer o teste rápido. Esse teste rápido ele está focado basicamente, neste primeiro momento, para profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do atendimento do Covid-19 e que porventura venham manifestar sintomas clínicos. O teste rápido não é um exame confirmatório, mas ele serve como exame de triagem. E se ele for negativo... Ele é o exame inicial. Isso, ele consegue excluir a doença. No caso, a população vai ter acesso ao teste rápido? Acho que essa que é a preocupação Existe dela. uma discussão de se fazer testagem em larga escala na população, né? Isso aí é uma discussão que tem sido feita a nível macro no Ministério da Saúde, e eu acredito que em breve, provavelmente, a gente irá flexibilizar a testagem na população. Mas neste momento, na nossa realidade, ainda ele não está disponível para a população. 996154094, nosso WhatsApp, tem mais um WhatsApp na linha aí, a pessoa também não se identificou. Bom dia, Luiz, gostaria de saber se no meu caso, que sou fumante, tem maior risco? Fumante, doutor, tem maior risco? Dependendo da carga tabágica e do tempo que ele fumou, sim, né? Porque os indivíduos, já é sabidamente conhecido que o fumante tem uma lesão pulmonar, né? Que é o enfisema ou a bronquite. Então, se ele adquirir uma infecção respiratória, ele poderá sim ter uma forma mais grave da doença. E não adianta parar de fumar agora, né? Não adianta, é de agora para frente, né? O fumante é grupo de risco. Eu falo assim, se ele parar de fumar hoje, ele não deixa de estar no grupo de risco. Porque o estrago já foi ocasionado lá atrás, né? Vem de longo tempo. Isso, exatamente. Se recuperar, né? Então, assim, quem tem patologia respiratória é sim grupo de risco para uma evolução mais grave do Covid-19. Agora, toma o quê? Chazinho de melão de São Caetano, toma... que diz que o melão de São Caetano cura tudo, né? É verdade, né? Mas o que a gente toma? Por exemplo, teve febre, teve mal-estar, não está bem, dor no corpo, perdeu o paladar, ou seja, tem algumas características que demonstram que pode ser o coronavírus. Isso. Que tipo de medicamento que vai tomar? Porque me passaram o nome do medicamento esses dias, eu fui na farmácia para comprar, eu vou deixar já comprado um, né? Pelo menos se tiver alguma coisa, já tem o remédio ali. Porque a gente deixa para comprar em cima da hora e não acha depois. Mas já não encontrei. É isso aí. Bom, eu costumo brincar com meus pacientes e as pessoas que nos acompanham que existe a fé, né? Naquilo que você acredita, né? Então, assim, na verdade, racional do melão de São Caetano é a hidratação. Você tomar o chá para se hidratar. Até hoje, à luz do conhecimento da ciência,
nós não temos nenhum medicamento específico para tratar o Covid-19. Existem algumas discussões se a hidroxicloroquina vai fazer efeito ou não, mas isso não tem comprovação ainda com nível de evidência forte. O que existe é o tratamento sintomático, que é basicamente controle da febre e do mal-estar. E aí um analgésico comum resolveria, do tipo dipirona ou paracetamol. A gente deve evitar alguns medicamentos como anti-inflamatório e corticoide na fase inicial, né, quando os sintomas são leves. Se a pessoa estiver tomando um anti-inflamatório e ela começar com sintomas, ela para. Veja bem, existe aqui a população que são aqueles indivíduos que já fazem uso crônico da medicação, né? Então, se ele já faz o uso crônico e o sintoma for leve, não, ele pode continuar. Mas se ele for iniciar o anti-inflamatório tendo em vista os sintomas respiratórios, os sintomas de febre, aí a gente recomenda que não, porque o melhor tratamento seria o antitérmico e o analgésico, né? E esse tratamento experimental aí que o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou, que estão trabalhando, que seria... É o ANITA? É o ANITA, né? Muito bem. Hoje, o Covid-19, ele gerou um pânico na população. Sim. E a gente vive no século XXI aquela mesma medo do século XVIII. Na gripe espanhola, as pessoas tinham medo porque não tinha informação, né? No século XVIII. Hoje, as pessoas têm medo porque tem muita informação. No seu WhatsApp, todo dia chega informação a respeito do Covid. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações anedóticas, as chamadas fake news. Então, assim, os polarizou, parecem, dois polos, a do bem e outra do mal quanto para o tratamento do Covid. E aí vem lá a cloroquina versus não utilizar cloroquina, a anita versus não utilizar. Tudo isso são ensaios experimentais, não há comprovação de eficácia terapêutica. Eu acredito que em breve nós teremos um antiviral que possivelmente será algo diferente disso aí. Então, eu recomendo que não se faça o uso indiscriminado desses medicamentos que têm outras funções específicas. E isso não irá mudar o prognóstico da evolução da doença. E o médico que tem que prescrever, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a indicação de se utilizar um medicamento específico para o tratamento do Covid-19 passa por um critério médico. Por exemplo, naqueles pacientes que têm a forma mais grave da doença, que demandam uma internação hospitalar, para esses pacientes, em situações específicas, a gente tem indicado tratamentos direcionados para o Covid-19, mas não para toda a população em geral. Eu vi que se a gente fosse seguir todas as dicas milagrosas que aparecem, principalmente pelo WhatsApp, a gente vai ter que acordar às 3 da manhã, tomar um limão com não sei o quê, tomar abacaxi não sei da onde, comer um abacate, fazer não sei o quê, engolir uma cebola, passar não sei o quê no cabelo. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. A imunidade é importante nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. O nosso organismo, mediante um processo infeccioso, ele pode ter evoluções as mais diversas. Você pode pegar o Covid e não ter nada. Eu posso adquirir o Covid e parar na UTI. Então, isso depende de uma coisa chamada resposta inflamatória. E isso está diretamente relacionado ao nosso sistema imune. Então, ter bons hábitos alimentares e de atividade física são fundamentais para a gente diminuir um pouco o risco de complicação da doença. Daí agora, essas receitas que são prescritas e passadas de maneira anedótica, a gente sempre fica com um pouquinho de receio, porque pode vir o efeito colateral em decorrência de tudo isso, né? Então, eu geralmente não recomendo tudo isso, né? Olha, o Rogério mandou mais uma pergunta que eu acho que a gente até já respondeu, mas eu vou deixar registrado, que ele participa através do 996154094, que é o nosso WhatsApp. A outra pergunta do Rogério seria: pessoas que têm sintomas leves devem ficar em casa, mas qual medicação deve ser usada para combater? O senhor já disse paracetamol. Isso. Não existe um tratamento específico, Rogério, que você vai adquirir na farmácia que vai tratar especificamente o vírus. Lembro que o coronavírus, assim como toda outra infecção viral, ela é de curso autolimitado. Da mesma forma que ela vem, ela passa. Então, naquelas formas brandas da doença, é só o sintomático mesmo, que você já tomou, já tratou em outras infecções. O chá, na hidratação, e o analgésico antitérmico, que no caso a recomendação é a dipirona ou paracetamol, né? 996154094 é o telefone para você mandar o seu WhatsApp com uma participação, uma pergunta. Aproveitar aqui a presença do Dr. Luciano Corrêa Ribeiro, que é infectologista
e está hoje aqui no programa lançando uma bela luz sobre esse mundo aí do coronavírus, que tem muito fake news. É isso. Eu costumo dizer hoje que o pior vírus do mundo, o vírus mais letal, é o vírus da fake news. Porque o que você planta aqui, em questões de segundos, já se dissemina e vira verdade, né? Muitas vezes superando até a informação correta. Porque a notícia negativa, ela corre muito mais rápido do que a notícia positiva, né? E isso a gente tem observado claramente no dia a dia do Covid-19, inclusive na comunidade médica, na comunidade científica, né? Então, por isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as informações e procurar orientações nos sites corretos, como do Ministério da Saúde, como da Organização Mundial de Saúde, aonde todo dia tem tido uma atualização da doença. O Diego quer saber, doutor, o seguinte: como é que sei que uma pessoa teve coronavírus e está curada? Bom, eu já havia comentado previamente que a confirmação diagnóstica 100% é através do exame, né? E o exame é o exame de coleta da secreção da narina, que é o PCR. Uma vez feito o diagnóstico, o período de doença vai em torno de 14 dias. Então, após o 14º dia, essa pessoa está evoluindo com critério de cura, não sendo mais recomendado coleta de amostras para fechar o diagnóstico de cura, né? Agora, na China teve caso de reinfecção. Sim. A gente então, continua se cuidando. A gente está aprendendo com a doença, né? Então, acredita-se que numa situação pandêmica, se o indivíduo tiver uma reexposição sequencial, ele pode voltar a manifestar sintomas clínicos da doença, sim. Então, e aí o critério é a presença de sintomas, né? Então, cuidado tem que permanecer. Sempre. O Covid-19, ele veio para ficar. Nós passaremos a conviver com ele a partir de agora na nossa comunidade, né? A gente acredita que com a evolução da doença e com as pesquisas feitas a nível internacional, que logo nós teremos uma vacina como um mecanismo de precaução e prevenção e um antiviral para o tratamento das formas graves. E com isso nós passaremos a conviver com esse vírus de uma maneira mais harmônica. Estou perguntando aqui, não deixou o nome. Depois de quantos dias passa os sintomas? Liguei no 0800 da prefeitura e me disseram para acompanhar de casa a evolução, dizendo que pode ser dengue também. Depois de quantos dias, doutor, passam os sintomas? O período de incubação do vírus vai de 3 a 5 dias. E o período de sintomatologia pode... Eu tive contato com alguém que está com coronavírus, entre 3 e 5 dias eu estou tranquilo. O vírus, você teve o contato, tive a infecção. Você se infectou, de 3 a 5 dias ele fica no seu organismo até manifestar sintomas. Você pode ficar totalmente assintomático. O período sintomático de manifestação clínica pode chegar até 2 semanas. Eu tive alguns pacientes que tiveram uma evolução um pouco mais arrastada, mas na média em torno de 14 dias. Que é o que ele vai ter febre, ele vai ter a anosmia, que é a perda do paladar, ele vai ter um pouco de prostração, fraqueza muscular, né? E após esse período, ele começa a se recuperar de maneira progressiva. E aí entra o emocional também, né? Porque de repente, perdi o paladar, estou com coriza, tive febre, aí já corre para a unidade de Isso, como eu havia dito previamente, se você olhar hoje os informes, noticiário, basicamente 90% de informações sobre o Covid-19. Então, toda a população, e não é para menos, está assustada. A gente tem que entender o contexto da doença no mundo, no Brasil e na nossa localidade. A situação ela é grave, a gente está passando por um momento pandêmico, existem de fato e casos que vão evoluir para óbito, naqueles cidadãos que têm grupo de risco, mas particularmente na nossa localidade, e isso já foi dito previamente aqui, de maneira muito tranquila, os dados epidemiológicos, nós temos tido sim casos, mas não na mesma proporção em termos de casuística e de gravidade, como em outras localidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Manaus. Então, a gente tem que ficar um pouco atento que o fato de um indivíduo ter uma manifestação clínica não significa que ele vai evoluir com a forma grave ou que vai morrer em decorrência disso. Se ele tiver sintomas leves, que fique em casa, em torno de 14 dias ele vai se recuperar e vai ter uma vida normal. Bom, nós vamos ter a oportunidade agora de acabar com a fake news aqui. Tem o WhatsApp no ar a respeito da máscara. Tenho ouvido falar que pessoas que não têm sintomas algum da doença correm mais risco usando máscara. Isso é verdade ou é notícia falsa? O Benedito Costa que mandou.
ele tem um pouco de fundamento naquilo que ele coloca ali, Benedito. Não é simplesmente usar a máscara. Você tem que saber utilizar a máscara. Tanto que, num primeiro momento, a própria Organização Mundial de Saúde colocou que não haveria necessidade de usar a máscara na população. Por quê? Porque 100%, eu diria que 90% das pessoas não sabem utilizar a máscara. Vamos lá. O nosso cameraman ali, ó, ele está com aquela máscara. Ele tem um risco de se contaminar. Aquela ali é a máscara de orelha. Não, por quê? Porque as pessoas colocam a máscara e se eu tiver sintomático, eu vou tossir em você. Certo. Então o vírus vai ficar na máscara. Para lá. Então o vírus vai ficar na máscara. E aí, o que acontece? A máscara o protegeu. Só que se eu for e pegar na máscara pela mão, pela frente, automaticamente, de maneira até intencional, eu coloco no nariz, eu coloco na boca e eu acabo me contaminando de maneira inadvertida. Então, às vezes as pessoas colocam a máscara, põe no bolso, põe na orelha. Então, existe um risco de se contaminar, sim. A máscara, ela é um mecanismo de proteção, ela serve como mecanismo de proteção de barreira, mas ela deverá ser usada de forma racional. Não é simplesmente pôr a máscara, né? Ela tem que ser tirada por trás. Existe agora a máscara de pano, que tem que ser lavada. Então, tudo isso ajudaria no sentido de se infectar. Máscara é importante, sim, em aglomerados populacionais. Por exemplo, você vai num evento que tenha um grupo de pessoas, né? E saber utilizá-la. E não simplesmente falar que você está usando a máscara e que está livre de se infectar, né? Doutor Luciano, eu conversaria com o senhor mais um dia aqui, que é um papo que primeiro está é um momento, né, da gente falar sobre isso, mas nosso tempo está terminando. Eu quero que o senhor deixe uma dica de ouro aí que o senhor acredita que é importante a população saber, que é importante não deixarmos de falar aqui. Bom, a doença ela está na nossa localidade. Nós estamos tendo aí casuísticas dia a dia. Ela tem sim a sua letalidade naquela população de risco, mas a gente não pode ter a cultura do pânico e do medo em relação a ela. Isso que a gente tem observado na população de um modo geral. Nós temos que saber respeitá-la e nos precaver. A precaução maior que tem impacto de fato no controle da doença, sem dúvida nenhuma, é a lavagem das mãos. Isso sim tem impacto. Saber utilizar de forma correta a máscara, principalmente em ambientes onde se tiver aglomerados populacionais, e a máscara deve ser de uso bem restrito assim no ambiente hospitalar. E aquilo que foi preconizado de maneira inicial, que é o isolamento social, eu acredito que isso de fato teve impacto, principalmente aqui na nossa localidade, mas que a partir do momento em que a gente começa a caminhar na doença e a gente começa a entender particularidades dela, em especial na nossa localidade, que a nossa vida comece a voltar ao seu ritmo normal de forma progressiva. Essa é a recomendação que eu faço, né, para a população de um modo geral. E naqueles indivíduos que tiverem com sintomas de virose e começarem a apresentar sintomas de falta de ar, fôlego curto, que esses indivíduos sim devam procurar o serviço de saúde para que se faça um diagnóstico mais correto da sua situação. Conversei com o Dr. Luciano Correia Ribeiro, infectologista. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse é um momento ímpar, né, que a gente está vivenciando. Uma pandemia do século XXI e trazer informações corretas na imprensa coerente, como a gente está fazendo aqui, vão agregar valor de maneira significativa para que a gente possa transmitir um pouco de segurança e tranquilidade para a população e o público que está te assistindo nesse momento. Muito obrigado.